Então, meus queridos alunos, hoje nós vamos falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Na aula passada, eu defini para vocês o que era uma grandeza física. Eu disse para vocês que uma grandeza física é tudo aquilo que a gente pode representar por um número e uma unidade, ou seja, tudo aquilo que a gente pode medir. Aí eu chamei isso de grandeza física. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir sobre as grandezas escalares e grandezas vetoriais, ou seja, vocês terão a oportunidade de diferenciar esses dois tipos de grandezas. Bom, para a gente entender o que é uma grandeza escalar, eu começo mostrando aqui um relógio, tá? No slide, vocês estão vendo que o horário que está sendo colocado aqui para vocês é aproximadamente 11 horas e 17 minutos. Agora, neste momento, na nossa aula, são cerca de 13 horas e 40 minutos. E essa informação, 11 horas e 17 minutos, ou 13 horas e 40 minutos, é um exemplo de uma grandeza escalar. Por quê? Porque a grandeza escalar, meu querido aluno, ela só precisa de um valor numérico, um número, e uma unidade para ficar bem definida, a ponto de você não precisar mais dar detalhes sobre essa grandeza, sobre essa medida. Por exemplo, quando eu digo que a temperatura da sala é de 24 graus Celsius, então, essa informação, ela está completa, ela não precisa de mais detalhes para que vocês entendam, todos vocês entendem. Para esse tipo de grandeza, nós chamamos de grandeza escalar. E existe uma quantidade enorme de grandezas escalares na física. A exemplo do tempo e da temperatura, como eu exemplifiquei aqui para vocês, mas há outras, como, por exemplo, área, volume, energia, massa, pressão, corrente elétrica, tudo isso são exemplos de grandezas escalares. Então, toda grandeza escalar, ela precisa somente do seu valor, né, e da unidade que representa este valor, ok? Então, é isso que caracteriza uma grandeza escalar. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um campo escalar. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês o campo escalar que representa a elevação em pontos da superfície da Lua. Analisando essa figura, você tem aí, para cada ponto da superfície da Lua, você tem aí uma elevação. Nessa belíssima imagem, olhando para essa imagem, a gente pode dizer quais são as áreas montanhosas e quais são as áreas que têm mais crateras na Lua. Vocês observem aqui nessa figura, por exemplo, aqui nessa legenda, nós temos que, quando a elevação é negativa, isso indica que é cratera, né? Aqui, por exemplo, nessa região aqui da Lua, que está, digamos assim, para o roxo, né, para o lilás, você tem crateras. No entanto, quando você vai tendendo aqui para cores mais vermelhas, né, entre o amarelo e o vermelho, você tem elevações positivas, portanto, montanhas. Então, a gente olhando aqui para essa imagem, a gente vê que aqui existem montanhas, aqui muitas crateras, e assim por diante. Então, isso aqui é um exemplo de um campo escalar. Ou seja, cada ponto da superfície da Lua, a gente pode associar uma elevação, que pode ser positiva, no caso de montanha, ou pode ser negativa, no caso de cratera, né, que é a profundidade, tá ok? Então, aí é um exemplo de uma grandeza escalar. É muito fácil vocês, portanto, lidar com grandezas escalares. Agora vem a seguinte pergunta: e o que é uma grandeza vetorial? Então, para a gente começar a entender o que é uma grandeza vetorial, eu vou passar aqui um vídeo curtíssimo, de alguns segundos, para que vocês possam, para que em seguida eu possa explicar para vocês o que é uma grandeza vetorial. Então, preste bem atenção no vídeo e leia a pergunta final e pense um pouquinho, ok? Vamos lá.
Digamos que você esteja observando um beija-flor, e suponha que logo em seguida, né, que o beija-flor percebe o pombo, como vocês viram no vídeo, e digamos que ele se desloque, ele deixa essa pedra com velocidade de 10 metros por segundo. Aí eu quero saber o seguinte, com base apenas nessa informação, ou seja, que sua velocidade é 10 metros por segundo, eu pergunto a vocês, é possível indicar onde o beija-flor estará no segundo seguinte? Será que é possível descobrir onde ele vai estar nessa região aí do espaço, depois de um segundo, supondo que ele tenha a velocidade de 10 metros por segundo? Vou fazer agora outra pergunta. Mas eu estou aqui, tá? Eu estou aqui mostrando para vocês uma maçã, tá? Duas maçãs que estão dentro desse recipiente, ok? Digamos agora que eu aplique uma força, tá? Aplique uma força de 5 newtons neste recipiente. Mas antes mesmo de eu questionar sobre essa experiência, é importante que meu querido aluno entenda o que é um newton. Um newton é uma força. Newton é unidade de força. Por exemplo, esta maçã, tá? Qualquer uma dessas maçãs que eu estou segurando, elas têm uma massa de 100 gramas. Se eu colocar aqui sobre a balança, vocês vão notar, né, a balança que está zerada, talvez você não veja corretamente aí a marcação, mas se eu colocar aqui a maçã, vocês podem ver na marcação aqui, ela é da ordem, a massa dela é da ordem de 100 gramas. 100 gramas, ok? E aqui é o seguinte, ó, digamos agora, e portanto, para eu segurar um objeto de 100 gramas, para eu sustentar um objeto de 100 gramas, eu preciso aplicar uma força da ordem de 1 newton. Então, o que seria 1 newton? 1 newton, meus queridos alunos, é nada mais do que uma força suficiente para sustentar uma maçã como esta. Portanto, é uma força pequena, né? Acredito que vocês devem compreender que essa força não é tão grande assim, 1 newton. Tá ok. Agora vamos à pergunta. A pergunta que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, eu tenho aqui esta bandeja, tá? Este recipiente, e eu vou aplicar uma força, nesse recipiente de 5 newtons. Eu pergunto para vocês, é possível dizer para onde esse objeto irá se deslocar? Eu vou aplicar uma força de 5 newtons. Será que é possível, aplicando uma força de 5 newtons, dizer que no instante posterior, para onde esse objeto irá se deslocar? Voltemos aqui ao meu slide. Tá aí, pessoal. Nós tivemos aí dois exemplos, né? O exemplo do beija-flor, né, que vocês estão observando aí no slide, correto? E vocês, onde eu fiz o seguinte questionamento, né? Com base apenas na informação da velocidade do beija-flor, sendo de 10 metros por segundo, é possível indicar onde o beija-flor estará no segundo seguinte, após este momento? E na outra experiência, como eu destaquei aqui para vocês, eu perguntei o seguinte, aplicando uma força de 5 newtons nesse recipiente contendo as maçãs, é possível saber, né? É possível saber para qual lado a bandeja irá se deslocar? Para onde ela se deslocará? Para a direita? Para a esquerda? Para cima? Para baixo? Diga-me vocês, o que é que vocês acham? Essas informações, elas estão completas? São informações completas? Elas estão bem definidas? Ou está faltando mais alguma coisa para que ela fique bem definida? Acho que está faltando. Exatamente, meu querido, está faltando. Vocês vejam que eu não tenho condição alguma de dizer para onde o beija-flor estará, qual é a posição dele que estará, onde ele estará, porque aqui eu tenho infinitas possibilidades, infinitas direções que ele pode tomar, né? Infinitas direções que ele pode escolher. Da mesma forma, quando eu aplico uma força de 5 newtons nesse objeto, tá? Sem a informação da direção e do sentido desta força, eu não sei precisar
para qual lado essa bandeja irá se deslocar. Então, meus queridos alunos, grandezas que precisam, além do seu valor numérico, como é o caso aí da velocidade do beija-flor, 10 metros por segundo, ou da força aplicada nessa bandeja, nesse recipiente, de 5 newtons, é preciso também informar a direção e o sentido, para que ela fique bem definida. Então, a essas grandezas que precisam de um valor numérico com a unidade, uma direção e o sentido para ficarem bem definidas, a gente chama de grandezas vetoriais, tá? E existe uma quantidade enorme de grandezas vetoriais na física. É o caso, por exemplo, da força, como eu acabo de colocar aqui para vocês, a da velocidade é um exemplo de uma grandeza vetorial, aceleração, campo elétrico, campo magnético, que vocês vão ver isso mais lá na frente, no terceiro ano, quantidade de movimento, momento angular, tudo isso são exemplos de grandezas vetoriais, ok? Elas precisam de um módulo, que é o valor numérico, com a unidade, a gente chama isso de módulo, precisa de uma direção e de um sentido para ficarem bem definidas, ok? Então, em resumo, meus queridos alunos, a gente tem dois tipos de grandezas físicas. Nós temos as grandezas escalares, que precisa apenas, para ficarem bem definidas, de um valor numérico da sua unidade, como é o caso da temperatura. Né? Quando eu disse que a temperatura aqui da minha sala é 24 graus Celsius, não precisa de nenhuma informação a mais, vocês entendem. É o caso, por exemplo, da massa, do tempo. Tudo isso são exemplos de grandezas escalares. Agora, tem também, além das grandezas escalares, tem também as grandezas vetoriais. Essas grandezas vetoriais, elas precisam, além do valor numérico com a sua unidade, que a gente chama de módulo, ela precisa também da direção e do sentido para ficarem bem definidas, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. As grandezas escalares são muito diferentes das grandezas vetoriais. As operações que envolvem as grandezas escalares são muito mais fáceis de serem feitas do que as operações que envolvem as grandezas vetoriais. Por exemplo, quando eu informo para vocês que em uma viagem, digamos que eu saí da minha casa e me dirigi para a rodoviária, e aí eu gastei, digamos, 30 minutos nessa viagem. Quando eu cheguei na rodoviária, eu esperei mais 30 minutos. E depois eu peguei um ônibus. E até chegar ao destino final, digamos que essa parte aí do ônibus, eu demorei mais 2 horas. Então, para a gente somar todo o tempo dessa viagem, é 2 horas mais meia hora, o que vai dar 3 horas. Então, é muito fácil somar grandezas escalares. Então, o tempo é um exemplo de uma grandeza escalar. Quando eu digo que uma das maçãs é 100 gramas e a outra maçã vale 100 gramas, então a soma das massas das duas maçãs dá 200 gramas. É muito fácil fazer operações com grandezas escalares. Massa é um exemplo de uma grandeza escalar. No entanto, meu querido aluno, se eu informo para você o deslocamento da minha casa para a rodoviária, e se eu informo para você o deslocamento da rodoviária até o destino final, essa grandeza, deslocamento, é um vetor, é uma grandeza vetorial. E, portanto, a soma dessas duas grandezas, desses dois deslocamentos, ele não é feito da forma que a gente faz com as grandezas escalares. É preciso que a gente utilize vamos dizer assim, uma teoria matemática diferente, bem diferente, do que a gente faz com as grandezas escalares. Bom, para ilustrar para vocês algumas aplicações das grandezas vetoriais, né, dos vetores, como a gente vai ver mais na frente, eu estou mostrando aqui para vocês um campo vetorial de velocidade. Vocês estão vendo aqui a velocidade do vento nos furacões, tá? Isso aqui é bem interessante. Veja que se eu não informasse o sentido por essas flechinhas, a gente não tinha noção de como esses ventos estariam se deslocando. Mas olhando para essa fotografia e observando a direção dessas flechinhas e o sentido indicado pelas flechas,
vocês podem ter uma ideia de como esses ventos estão se deslocando. E se a gente analisar uma escala de cores, né, a gente pode também dizer aproximadamente qual é a velocidade com que ele está se deslocando. Então, isso aqui é um exemplo, a velocidade é um exemplo de uma grandeza vetorial. E aqui eu estou mostrando um campo vetorial, porque cada ponto dessa região, mostrada aí para vocês, eu associo o vetor velocidade. Outro exemplo legal que eu gostaria de mostrar para vocês, e vou fazer isso agora, é exatamente nesse site aqui, ó. Ele mostra a dinâmica de todos o vento, a dinâmica de temperatura, altitude, as marés, a altura das ondas, todas as informações meteorológicas importantes que vocês queiram saber, vocês podem encontrar aqui nesse site. É bem legal. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, tá? Por exemplo, um campo vetorial de velocidade. Ó. Por exemplo, aqui está mostrando o deslocamento, né, do vento. E a velocidade do vento, por exemplo, se eu clicar aqui, tá? Se eu clicando aqui, eu consigo dizer qual é a velocidade do vento em cada ponto dessa região que eu escolher, da região que eu escolher, e a direção. Veja que aqui ao lado está mostrando, ó, sudeste, aí você tem aqui a direção e o sentido dessa velocidade, e o valor correspondente. Ó. Então, eu posso, assim, isso aqui é um exemplo de um campo vetorial de velocidade, ó, bem legal. Eu posso traçar também aqui um campo escalar de pressão. A pressão é uma grandeza escalar. Eu posso também colocar pressão, temperatura. Por exemplo, eu posso clicar aqui embaixo e ele vai mostrar essas linhas daqui, são linhas cuja a pressão atmosférica é a mesma. Isso aqui são chamadas de isobáricas. Então, isso aqui, a pressão, por exemplo, não precisa dizer a direção. Basta informar o valor com o seu respectiva unidade, tá ok? Então, essas linhas aqui, elas representam a pressão. Se eu clicar aqui em temperatura, aqui, ó, se eu escolher aqui temperatura, eu consigo, assim, entender qual é a temperatura dessas regiões. Agora, ele está mostrando a temperatura. Em qualquer lugar que eu clique aqui, ó, eu posso, assim, determinar para vocês a temperatura pelo modelo aqui, né, estabelecido, né? Existem vários modelos aqui, meteorológicos, que eles utilizam para fazer esses cálculos. Mas aqui eu tenho, mostrando assim para vocês, um campo escalar de temperatura. Em qualquer posição que eu coloque aqui, eu consigo prever, dar uma previsão da temperatura da região em consideração. E eu posso também ter aqui esse modelo em 3D, olha que legal. E aqui eu posso entender toda a lógica dos ventos, das chuvas, das marés. Então, isso aqui são exemplos de campos escalares e campos vetoriais, onde você pode apresentar, assim, em vários gráficos, né? Combinando cores, combinando a direção, tudo isso aí é útil para essa informação. Então, vocês vejam como é importante, né? Como a física contribui, né? Nessas diversas informações que eu ilustro aqui para vocês, tá ok? Eu quero que vocês entendam, né? O que é uma grandeza vetorial. É uma grandeza que precisa de um valor numérico, de uma direção e de um sentido, tá ok? Muitos alunos têm dificuldade para diferenciar direção e sentido. Por exemplo, eu tenho aqui 3 retas. Na matemática, meus queridos alunos, nós dizemos que 2 retas têm a mesma direção quando elas são paralelas, como acontece aqui com a reta S e com a reta R. Essas 2 retas, elas têm a mesma direção, portanto, elas são paralelas, tá ok? Ou vice-versa. Se 2 retas são paralelas, como é o caso aqui da reta S e da reta R, então, se elas são paralelas, elas têm a mesma direção. Veja que a reta T, essa reta T aqui, ela não é paralela com a reta R. Como ela não é paralela, então ela não tem a direção da reta R. Elas têm direções diferentes, ok? Então, a reta S e a reta R têm a mesma direção, porque são paralelas. No entanto, essas 2 retas têm as direções diferentes da reta T, porque a reta T não é paralela
com essas duas retas. Então, isso é importante que vocês entendam. Esse mesmo conceito, tá, se aplica também a segmentos de retas. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês 4 segmentos de retas. Dizemos que 2 segmentos de retas têm a mesma direção quando eles são paralelos. Ou seja, quando as retas suportes desses segmentos são paralelas. Se as retas são paralelas, que contêm esses segmentos, então os segmentos também são paralelos. Então, aqui, por exemplo, o segmento AB, ele tem a mesma direção do segmento CD. Da mesma forma, o segmento AB, ele tem a mesma direção do segmento EF. Por que tem a mesma direção? Porque as retas que o contêm são paralelas. Mas esse segmento aqui, meu querido aluno, o segmento GH, ele não tem a mesma direção desses outros 3. Por quê? Porque a reta que eu traçar aqui não vai ser paralela a esses segmentos, às retas suporte desses outros 3 segmentos, ok? Então, isso é importante e vale a pena vocês entenderem. Outra coisa interessante também é que, por exemplo, se em um segmento o ponto A coincidir com o ponto B, então esse segmento é nulo, ele é um ponto. E nesse caso, ele não tem nem direção, nem sentido, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Outra coisa interessante é sobre o módulo, o módulo o comprimento desse segmento. A gente define o comprimento deste segmento como sendo a distância do ponto A ao ponto B, do segmento AB aqui, por exemplo. Ok? Então, o comprimento desse segmento é exatamente a distância entre os pontos extremos do próprio segmento. Muito bem. Agora, vamos entender a questão do sentido. Preste bem atenção aqui para esse segmento aqui, ó. Observando este segmento, meu querido aluno, a gente pode definir 2 sentidos. Por exemplo, neste segmento AB, a gente pode ter o sentido de A para B, que eu posso identificar isso aqui, eu posso representar esse segmento com uma flecha, eu posso orientar isso aqui com uma flecha, assim, ó, como está mostrando aqui para vocês, e posso também definir o sentido contrário. Nesse caso, o sentido contrário seria de B para A. Então, em um segmento, meus queridos alunos, a gente pode definir 2 sentidos. O sentido de B para A, como está mostrando aqui para vocês, ou o sentido de A para B, como está indicando aqui para vocês, ok? Então, bote bem isso na cabeça. Em uma mesma direção, como estou aqui definindo, eu posso definir 2 sentidos, para um lado ou para o outro. Por exemplo, quando você solta um corpo, né, a direção dele é vertical. Se eu pegar uma pedra e jogar para cima, o movimento dessa pedra também é vertical. Só que quando a pedra está subindo, a velocidade da pedra é de baixo para cima. Este é o sentido, de baixo para cima. Quando ela está descendo, a velocidade, o sentido da velocidade da pedra é de cima para baixo. É outro sentido. Mas nas duas situações, ela subindo ou descendo, a direção da velocidade da pedra é a mesma, é a vertical. Então, a vertical, a gente pode definir 2 sentidos, de baixo para cima ou de cima para baixo, ok? Então, tá bem entendida aí a ideia do sentido, não é verdade? Muito bem. Aqui eu mostro para vocês exatamente isso, ó. Aqui eu tenho o segmento AB e aqui eu tenho 2 segmentos orientados em sentidos opostos. Veja que esses 2 segmentos orientados, eles têm a mesma direção. Por que eles têm a mesma direção, professor? Porque a reta que passa pelos pontos A, B, essa reta, ela é paralela à reta que passa por esse outro segmento. Se eu passar aqui uma reta que contém esse segmento e passar outra reta que contém o segmento AB, então, vocês vão ver que elas são paralelas. Portanto, esses 2 segmentos, eles têm a mesma direção, mas os seus sentidos são diferentes. Veja também que esses 2 segmentos orientados, eles têm o mesmo comprimento. Ó. Eles têm o mesmo comprimento. Eu posso até deslocar aqui para vocês, né? E vocês vão ver que eles são exatamente uma cópia do outro, só que com sentidos diferentes, ó, exatamente como vocês veem aí, ó, tá encaixado perfeitamente, né? Então, eles têm o mesmo comprimento, ok? Mas o que diferencia esses 2 segmentos é o sentido. Muito bem.
Eu espero que meus queridos alunos estejam acompanhando e compreendendo o que eu estou colocando aqui para vocês. Veja agora aqui esses três segmentos orientados. Eu pergunto para vocês, o que esses três segmentos têm em comum? Me diga aí vocês. São três atributos: direção, módulo e sentido. O que desses três eles têm em comum? Os três, ao mesmo tempo. A direção, perfeito, meu querido aluno. Agora, me diga vocês, o que esses dois segmentos, o segmento AB e o segmento EF, têm em comum? O sentido e a direção, correto? O que esses dois segmentos aqui, o segmento EF e o segmento CD, têm de diferente? Em sentidos opostos. E o que eles têm em comum? O mesmo comprimento, eu poderia mostrar isso aí para vocês, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento e a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, em resumo, os três segmentos aí, eles têm a mesma direção. Os segmentos AB, que é esse daqui, e o segmento EF, têm também sentidos iguais. E os segmentos AB e o segmento DC, por exemplo, têm sentidos opostos, ok? Muito bem, perfeito. Vocês entenderam perfeitamente aí a ideia do sentido e de direção. Bom, em um segmento orientado, meus queridos alunos, a gente define esse ponto inicial como sendo a origem. E esse ponto final, que é a extremidade da seta, tá? Essa ponta é a ponta da seta, a gente chama de extremidade. E por ele ser orientado, né, está indicando aqui por essa flecha, a gente coloca uma setinha em cima da letra que o representa. Por exemplo, se eu digo que esse segmento aqui é o segmento AB, então eu escrevo sobre este segmento, como vocês estão vendo aqui, sobre este segmento, uma flechinha em cima. Então, essa flechinha que eu coloco aqui em cima é só para dizer que o segmento AB, ele é um segmento orientado. E, portanto, ele tem um sentido indicado aqui por essa flecha, né? Por essa ponta aqui, tá ok? E esse ponto final, é o ponto B, é chamado de extremidade. E o ponto inicial é chamado de origem. Então, a origem desse segmento é A. E a extremidade dele é B. E ele é apontado de A para B. Agora, se por acaso eu vou fazer aqui uma cópia deste segmento orientado, tá? Pronto, eu fiz aqui uma cópia. Ele é idêntico a esse outro segmento. Agora, veja, eu vou alterar o sentido dele. Tá? Eu vou alterar o sentido desse segmento. Eu vou colocar assim. Pronto, eu alterei agora aqui o sentido. E digamos que o ponto A, né? O ponto A desse segmento, digamos agora que seja este. E o ponto B desse segmento, digamos que seja também este daqui. Mas observe, como eu inverti o sentido, então agora, pessoal, a origem não é mais o ponto A. A origem agora, meus queridos alunos, é o ponto B. O ponto B é a origem e o ponto A, neste caso agora, é a extremidade, certo? Então, a extremidade, neste caso aqui, é o ponto A. E o ponto B, neste caso aqui, é a origem. Então, sempre a origem é o ponto inicial e a extremidade é o ponto final do segmento. Nesse caso aqui, eu escrevo esse segmento, seria a representação dele, não é AB, não é o segmento AB orientado, é o segmento BA. Por que BA? Porque está orientado de B para A. E eu escrevo uma flechinha em cima dele assim, ó. Então, isso aqui se refere ao segmento BA, que ele tem a origem no ponto B e a extremidade no ponto A, ok? Então, isso aqui é importante que vocês fiquem em mente. Tá legal? Muito bem. Agora, vamos falar sobre a representação da grandeza vetorial. Então, vocês viram que uma grandeza vetorial, ela precisa de uma direção, de um módulo e de um sentido. E nós vimos que um segmento orientado, ele tem uma direção, ele tem um sentido, que é indicado pela flecha, e tem um módulo, onde esse módulo é a distância entre a origem e a extremidade. Então, este segmento orientado, tá, é o que a gente diz, é uma representação de um vetor. Um vetor pode ser representado por um segmento orientado. E o vetor representa uma grandeza vetorial, ou seja,
Uma grandeza vetorial, meu querido, como aceleração, como força, como velocidade, como campo elétrico, como campo magnético e tantas outras grandezas que se comportam assim, elas são grandezas vetoriais e elas são representadas por um vetor. E nós definimos um vetor como sendo, meu querido aluno, o conjunto de todos os segmentos orientados que tenham o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido desse segmento AB orientado que eu estou mostrando aqui para vocês. Este segmento aí é apenas uma ilustração do conceito de vetor, tá ok? E a grandeza vetorial é representada dessa forma. Para que vocês entendam melhor, eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Um vídeo bem curto, bem rápido, para ilustrar para vocês como a gente utilizar os vetores para representar a grandeza vetorial. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions and beyond. Então, meus queridos alunos, eu não vou deixar aí finalizar esse vídeo, a gente vai ver depois, quando estudarmos as leis de Newton, entender como é que funciona um foguete. Então, nesse belíssimo vídeo, né, nesse belíssimo experimento que é mostrado aqui para vocês, do lançamento de 2 foguetes, né, para colocar em órbita o ônibus espacial, né, hoje o ônibus espacial ele não é mais utilizado, né, nas missões, mas de qualquer forma, para ilustrar para vocês essa ideia de vetores, eu apresento aqui neste slide, tá, o ônibus espacial e os foguetes que levam o ônibus espacial até a região no qual ele vai entrar, vamos dizer assim, ele vai acoplar com a ISS, com a Estação Espacial. Então, veja só, aqui eu mostro 2 vetores representando as forças que os gases empurram o foguete para frente. Então, o foguete é empurrado por esses gases que são ejetados da câmara de explosão. A câmara de explosão dos foguetes empurram os gases queimados para fora. E esses gases que saem, eles que dão o empurrão, o empuxo a esses foguetes. E esses foguetes se deslocam, levando assim toneladas de matéria para o espaço. E aqui eu ilustro para vocês o vetor força, né, de um lado e do outro. Veja que esses 2 vetores, eles são iguais. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, eles representam a força que os gases queimados exercem nos foguetes, nesses 2 foguetes, tá ok? Isso é bem legal para vocês. Então, aqui eu estou representando exatamente isto, tá? É só para ilustrar para vocês. Nesse outro exemplo aqui, já mostrei para vocês anteriormente, né? Os campos de velocidade dos ventos. Aqui, por exemplo, eu estou ilustrando também a velocidade, né? Do furacão Katrina, a velocidade dos ventos, né? Do furacão Katrina, que fez grandes estragos lá naquela região, lá dos Estados Unidos, ali na América Central, tá ok? Então, aqui, América Central, América do Norte, né? Então, veja só, esse furacão, mostrado aqui para vocês, observe que nós temos vários vetores, ilustrando aqui para vocês. Essas setinhas indicam a direção e o sentido da velocidade. A intensidade dessa velocidade não está ilustrada aqui para vocês,
o valor numérico da velocidade, mas as cores aqui dão uma ideia do modo da velocidade. Nesse caso aqui, eu tenho a legenda, eu não mostrei aí para vocês a legenda, mas a legenda aqui diz que para essas regiões mais amareladas, a velocidade chega até os seus 65 km por hora. Já para essas região mais laranja, tá? Mais voltada para o laranja, aqui mais ou menos por aqui, a velocidade está acima de 80 km por hora. E esse vermelho mais escuro, a velocidade chega a 95 km por hora, que é basicamente aqui no núcleo, né? No núcleo no olho do furacão, porque a velocidade é bem alta, bem elevada, ok? Então, aí é um exemplo, o que eu quis mostrar para vocês são aplicações, né, desse conceito, né, dos vetores aplicado aí na física. Bom, aqui eu estou ilustrando para vocês vários vetores. Eu gostaria de perguntar para vocês o que é que esses vários vetores têm em comum, dos 3 atributos, direção, módulo e sentido. Me diga aí o que é que eles têm em comum, vocês, para ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho vários vetores. O que é que eles têm em comum aí, meus queridos alunos? Isso aqui pode ser velocidades, pode ser forças. A direção, perfeito. É um atributo, mas tem mais. Tem mais outra coisa que eles têm em comum, que é igual para eles. O sentido desses vetores são exatamente iguais. O módulo não, né? Os módulos são diferentes, tá? Então, aqui é um exemplo de vários vetores no mesmo sentido. Aqui eu estou mostrando para vocês, meus queridos alunos, duas pessoas aplicando duas forças nesse barco. Observe que essas duas forças, uma tem intensidade de 100 newtons e a outra tem intensidade de 80 newtons. E essas duas forças, elas têm em comum a direção, porque as retas são paralelas, e os sentidos também. E os sentidos são iguais. Apontam tudo no mesmo sentido. Agora, os módulos dessas forças são diferentes. Uma vale 80 e a outra vale 100 newtons, tá ok? Muito bem. Vamos ver outro exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui, os vetores têm a mesma direção, tá? Isso aqui é um cabo de guerra, mas os seus sentidos são opostos, tá? Ou seja, nós temos dois vetores paralelos, são dois vetores paralelos, têm a mesma direção, mas não significa que eles têm o mesmo sentido. Apesar deles terem a mesma direção, mas não significa dizer que eles têm o mesmo sentido. Neste caso aqui, eles têm sentidos opostos, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, aqui, esses vetores, eles representam as forças que essas pessoas atuam nesse cabo. Essas 3 pessoas aqui exercem forças que estão sendo representadas por esse único vetor. Então, a gente chama esse vetor de vetor resultante das forças dessas três pessoas aqui, ilustrada aqui nesse monumento. E aqui está indicando a força que esta pessoa está exercendo nesse cabo. Elas têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Eu chamo a atenção de vocês sobre a questão da simbologia. Toda vez que eu me referir a um vetor, por exemplo, esse aqui é o vetor A. Então, eu escrevo o vetor A, eu escrevo a letra que o representa e boto uma flecha em cima. Quando eu coloco essa flechinha em cima, eu estou dizendo que essa grandeza é um vetor. E, portanto, ela é dotada de 3 atributos: direção, módulo e sentido. Quando eu me referir ao atributo módulo, ou seja, o seu comprimento, a sua magnitude com a sua respectiva unidade, quando eu me referir somente a ela, eu não coloco essa flecha em cima. Por exemplo, digamos que isso aqui seja uma força, e digamos que essa força seja de 200 newtons. Então, eu escrevo o módulo desse vetor como sendo a letrinha, sem colocar a flecha em cima, e digo que o valor dessa força vale 200 newtons. Então, quando eu me referir somente ao atributo módulo, também chamado de magnitude, ou comprimento, né? Comprimento do vetor, ou o seu módulo, ou a sua magnitude. Então, quando eu me referir a esse atributo, eu coloco a letrinha sem colocar a flecha em cima. Se eu colocar aqui a flecha em cima, eu estou errado. Porque quando eu coloco aqui a flecha em cima, eu estou me referindo aos 3 atributos: ao módulo, direção e sentido. E aqui eu estou só informando só o módulo. A única representação para mostrar para vocês esses 3 atributos
é o segmento de reta orientado. O segmento de reta orientado, como esse daqui, indica o módulo, a direção e o sentido. Porque aqui eu tenho, por exemplo, o sentido é indicado pela flecha. A direção é da reta que contém esse segmento. E o módulo, o atributo módulo, a magnitude, é o comprimento desse segmento com base na escala adotada. Ok? Então, eu posso adotar assim uma escala e estabelecer assim o valor dessa grandeza, tá? O valor numérico dessa grandeza. Muito bem. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos entender a igualdade de vetores, tá? É importante que vocês entendam qual é a condição necessária e suficiente para que dois vetores sejam iguais, ou seja, para que duas grandezas vetoriais sejam iguais. Primeira coisa, para que, se você tem dois vetores não nulos, e quando eu falar dois vetor, entenda, o vetor é a representação da grandeza vetorial. E o vetor, ele pode ser uma velocidade, uma aceleração, um deslocamento e assim por diante, ok? Então, para que dois vetores sejam iguais, meus queridos alunos, é necessário e suficiente que eles tenham os três atributos iguais. Ou seja, eles tenham módulo ou magnitude, né? A direção e o sentido. Então, eu pergunto para vocês, olhando aqui para esses 4 vetores, que representam uma determinada grandeza vetorial, quais vetores são iguais? Me digam aí vocês. B e C. Perfeito, meu querido aluno. Muito bem. B e C. B e C são iguais porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o módulo são iguais. Eu posso mostrar para vocês que o módulo tem o mesmo valor. Por exemplo, eu posso deslocar ele aqui, ó, e vou mostrar para vocês que ele casa perfeitamente, ó. Tá vendo? Vocês vejam aí que ele é exatamente igual ao vetor B. Os demais vetores, eles têm módulos diferentes, né, magnitudes diferentes, direções diferentes, tá? E basta apenas que um desses 3 atributos seja diferente. Se um desses 3 atributos for diferente, eles são diferentes. Por exemplo, se eu mudar aqui o sentido do vetor C, eu vou mudar aqui o sentido do vetor C para vocês, ó. Ó. Eu mudei aqui o sentido do vetor C, ó. Agora, o vetor C, que antes era igual ao vetor B, agora não é mais. Por quê? Porque o sentido do vetor C é diferente do vetor B. Então, eles são diferentes. Então, para que dois vetores ou duas grandezas vetoriais sejam iguais, elas têm que ter direções, sentidos e magnitudes, ou módulo, iguais, ok? Esta é a condição necessária e suficiente para que isso aconteça. Muito bem. Então, meus queridos alunos, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente finalizar, um campo vetorial de uniforme. Ou seja, aqui, essa imagem, tá? Isso ilustra para vocês o campo gravitacional perto da superfície da Terra. Então, muito próximo da superfície da Terra, praticamente o campo gravitacional é constante. Ou seja, aponta na mesma direção e no mesmo sentido e tem a mesma magnitude em qualquer ponto que você possa imaginar, desde que esse ponto esteja muito próximo da superfície da Terra. Então, se aqui é a superfície da Terra, isso aqui é um exemplo de vetores iguais. Aqui eu tenho vários vetores que representam o campo gravitacional terrestre iguais. Né? Todos eles são iguais em qualquer ponto que eu possa escolher. Tá? Então, nessa região daqui, tá? Aqui mostra vários vetores, e esses vetores são todos iguais, porque eles têm direção, módulo e sentido iguais. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês o campo magnético de um ímã. Observe que aqui a intensidade desse campo varia de ponto a ponto, e nas proximidades dos seus polos, do polo norte e do polo sul, o campo é muito mais forte. E esse campo magnético, ele pode ser representado traçando retas tangente às chamadas linhas de indução desse campo. Essas linhas de indução magnética desse campo podem ser visualizadas através dessas limalhas de ferro. A gente poderia aqui tentar
desenhar uma limalha de ferro aqui para vocês, uma linha de indução magnética aqui, ó. Se a gente seguir aqui a orientação, a gente dá para ver que elas têm uma certa orientação, tá? E aí a gente pode, assim, traçar em cada ponto dessa linha um vetor tangente. Esse vetor tangente, ele representa o campo magnético, e ele é tanto maior quanto mais próximo você estiver dos polos. Então, aqui, essa ilustração mostra para vocês que esse campo vetorial, ele não é igual. Em cada ponto, ele é diferente. Então, isso aqui é um exemplo de vetores diferentes. Então, é isso, meu querido aluno. Eu não vou mais avançar para que a nossa aula não fique muito extensa. Nós aprendemos aqui a ideia, né, o conceito das grandezas vetoriais, né, e grandezas escalares. Vocês viram que uma grandeza escalar, ela só precisa de um atributo com a sua unidade, né, que é exatamente o seu valor numérico e a sua unidade, né, que é a magnitude e a sua unidade, mas uma grandeza vetorial, não. É bem diferente, ela precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido para ficar bem definida. Bom, para a gente fazer uma operação com a grandeza escalar, é muito fácil. Por exemplo, para eu somar a massa de dois corpos, se um corpo tem uma massa de 50 quilogramas e o outro tem uma massa de 40 quilogramas, a massa é uma grandeza escalar. A soma dessas massas dá 90 quilogramas. No entanto, meus queridos alunos, se for um vetor, uma grandeza vetorial, nem sempre é assim. É muito diferente. Então, na próxima aula, vocês vão aprender como somar grandezas vetoriais. E aí vocês vão entender um pouco da álgebra vetorial que vocês têm que utilizar para somar forças, somar deslocamentos, somar acelerações, levando em consideração os 3 atributos. Então, aguarde a próxima aula que vamos discutir exatamente isso, ok? Então, um grande abraço a todos e nos veremos na próxima aula.